tom, eu falo um pouquinho baixo. Mas se ficar um pouco ruim, me dá sinal, faz assim com a mão, que eu sei que é para falar mais alto. Fechou? Então vamos lá. Eu vou falar de arquitetura hexagonal. Eu quero trazer para vocês um olhar sobre as peculiaridades do padrão e alguns exemplos práticos. Tá? A gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada. Primeiramente me apresentando, tá? Eu sou Cássio Botaro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever coisas no GitHub. Eu gosto de compartilhar os conhecimentos que eu tenho. Já tive um canal no YouTube, Botaro Cássio no YouTube. E hoje em dia eu não mantenho ele mais, mas tem muito conteúdo legal lá. E eu sou desenvolvedor especialista, tá? Lá na Época Cosméticos. Para quem não conhece, Época Cosméticos é é o e-commerce de cosméticos do Magalu. Tá? O Magalu tem esse ramo. Beleza. Falar o que sou eu, deixa eu explicar primeiramente a minha motivação para falar sobre arquitetura hexagonal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, bastante mesmo. E o que acontecia há um tempo atrás? Eu não só leio, como eu consumo muito conteúdo, YouTube e etc. E eu via muitas pessoas falando sobre muitas coisas. E quando eu chegava nos projetos por aí, e eu tenho já uma carreira, não tenho um tempinho de carreira, não vou falar não, porque senão fala a idade, né? Então, eu tenho um tempinho, parece que não, mas eu tenho um tempinho já. E eu chegava, eu olhava para os projetos e todo mundo fazia a mesma coisa. E não se sintam ofendidos se você fizer isso. Eu também já fiz muito. Que é o quê? Pegava um projeto, eu aprendi arquitetura hexagonal, arquitetura limpa, arquitetura não sei o que, vou implementar. E aí eu chegava no projeto, olhava e estava lá. Entities. O que era uma entity? Nada. Era uma classe de modelo. Entities. Aí eu pegava um outro, estava lá o padrão repository. Aí eu ia tentar entender, não tinha nada do que era aquele padrão que eu lia no livro. E eu ficava, gente, mas esse livro está diferente do meu, porque não tem condição. E aí o que eu mais via é, as pessoas organizavam os arquivos, então não é só porque as pessoas colocam uma pasta entity, uma pasta infra, uma pasta, agora me fugiu os nomes, domain, botei uma pasta domain, estou fazendo domain driven design. Isso me incomodava. E aí por isso eu falei, não, eu vou falar. E eu sempre fui uma pessoa crítica, e eu acho que isso é importante. Mesmo os livros das pessoas que eu mais admiro, eu leio de forma crítica. E daí veio a arquitetura hexagonal. A minha palestra eu quero que vocês assistam de forma crítica. Eu vou apresentar a arquitetura hexagonal, mas talvez para vocês não utilizarem no projeto de vocês. Por quê? Porque vocês vão entender, eu tenho minha heurística para determinar se deve usar ou não, vou falar sobre ela, mas a ideia é que, se tem um projeto que é simples, talvez eu não deveria usar, e a gente vai discutir sobre isso. Beleza, dito o disclaimer e a motivação do por que eu vou falar de arquitetura hexagonal, vamos lá, a minha agenda. Primeiro eu quero fazer um nivelamento, como eu vi que nem todo mundo já conhece o padrão, etc. Eu vou falar sobre o padrão Adapter, é um padrão, tá, do Design Pattern, do Goff, do livro do Goff, Gang of Four. Só mesmo para trazer, porque precisa conhecer o padrão Adapter para entender a arquitetura hexagonal. Depois, como padrão, eu estou seguindo aquele mesmo modelo que os livros de padrões usam, que é ter a intenção, a motivação e a solução. Então é o porquê, o que motiva, qual que é a minha intenção ao implementar aquele padrão, o que me motivou e a solução. E eu vou trazer um exemplo de código. E depois eu vou falar sobre dependências configuráveis. Que diabos é isso? Aqui começam as notas que eu fiz enquanto eu estudava. Uma delas é dependências configuráveis, a outra eu vou falar sobre, no padrão de arquitetura hexagonal, todo mundo acha que é um hexágono bonitinho, mas ele tem uma assimetria nele. E eu quero discutir sobre isso também. E, como é uma palestra de Python, eu não poderia deixar de fora Django e Fast API, que são talvez hoje os frameworks web mais conhecidos. Beleza? Vamos começar. Como eu disse, eu quero começar nivelando o conhecimento. Eu quero trazer todo mundo que está aqui na mesma página, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas falaram que não conheciam o padrão, a arquitetura, né? O padrão de arquitetura da arquitetura hexagonal. E vocês conhecem o padrão Adapter, que está no livro do Gang of Four? É aquele livro azul, de capa azul, mais conhecidinho. Quem conhece o padrão? Levanta a mão. Tá, vamos lá. O padrão adaptador, tá?
aqui tem um resumo, mas eu vou detalhar um pouco mais. O padrão é converter a interface de uma classe. E lembrando que o livro do King of Four ele foi escrito com uma programação orientada a objeto. Por isso o termo classe. Mas isso vale não só para uma classe, tá? E eu vou mostrar exemplos funcionais aqui. Vocês vão estranhar, mas ok. Então a ideia é eu pegar a interface de uma classe. Interface, entendam como eu me comunico com uma classe ou com uma função. Os parâmetros, é a maneira como eu me comunico, tá? É que nem interface, a interface de um controle remoto, são os botões. É mais ou menos nessa pegada. Eu quero converter a interface de uma classe para que ela seja compatível com aquela interface esperada por outras classes. Como assim? Eu tenho eu preciso, sei lá, eu quero fazer uma to-do list, eu quero cadastrar uma tarefa, algo a fazer. O que acontece nesse cadastrar algo a fazer? Eu posso pegar aquela entrada de dados do meu terminal, ou eu posso vir através de uma requisição web. Vocês entendem que uma requisição web é diferente de algo que está vindo do terminal? Cada uma tem sua própria interface. Só que a ideia do padrão adaptador é você ter um encaixe, que nem aquele adaptador, o de 3 pinos, de 3 para 2, todo mundo conhece? É isso. Eu quero pegar aqueles 3 pinos e transformar em 2, porque é como eu entendo. A mesma coisa vai valer, só que em forma de código, tá? Então, ele vai me permitir que as classes que originalmente não trabalhavam, elas possam colaborar. Deu para pegar esse conceito? A ideia é mudar. Se ele recebe 3 parâmetros, mas a minha função só esperava algo que recebia 2, eu vou converter de um para outro. Eu vou fazer essa transformação. Aqui a gente começa. Mas você falou de hexagonal e o título aqui é portas adaptadores? Decide. É um ou outro. Na verdade é a mesma coisa, tá? O nome original ele começou como padrão hexagonal e simplesmente por um acaso. O Alistair Cockburn, que é o autor do padrão, ele queria uma figura geométrica que representasse que você possuía diversos lados para atingir o meio da figura geométrica. E por isso ele usou um hexágono. Mas ele mesmo fala, você pode ter portas, N portas, 1, 2, 3 ou 4. Só que não ficaria legal ter que ficar falando sobre geometrias, arquitetura de geometria ou algo assim. Então ele preferiu botar hexágono. Tá tudo bem. Mas tá tudo bem ter mais lados que não só um hexágono. E pouco tempo depois ele muda esse padrão, porque ele faz esse padrão ele foi escrito há muito tempo atrás e ele tem sido revisto. E uma coisa interessante é que muito do conteúdo que eu estou falando é do livro do Alistair Cockburn de 2024. Nós não estamos falando de bem para trás, é de 2024. Ele pegou todo esse material que ele tinha escrito, compilou junto com um amigo e revisou muitas das coisas que ele fez. E aí uma das coisas é o nome. Ele decidiu mudar esse nome para portas e adaptadores, porque na hora que eu explicar o que é o padrão, vocês vão entender que faz todo sentido ser portas e adaptadores, porque você só tem as duas coisas, portas e adaptadores. Ponto. Vamos ver isso na prática, então. E como eu disse, eu quero apresentar o padrão. Eu vou apresentar ele. Eu quero apresentar esse padrão da mesma maneira com que se apresenta Design Patterns. Se você tiver a oportunidade de ver as palestras, igual hoje teve uma palestra sobre Design Pattern do pessoal de Kotlin, e eu acho isso interessante, tá? Assistam palestras de outras linguagens, porque no final os conceitos... Só tem 2 lugares aqui, ó, quiserem dar a volta. No final os conceitos eles se convergem, tá? E de novo, a palestra é sobre Python. Na verdade, os exemplos são em Python. A palestra não é sobre Python. Deixa eu só ficar barulho. Tá. Começando então a falar sobre a intenção. Quando foi escrito esse padrão, qual foi a intenção dele? O Alistair Cockburn, ele trabalhava em um projeto. É engraçado ver a linha do tempo, porque ele começa trabalhando em padrões MVCs, em Smalltalk, e MVC, por incrível que pareça, a gente tem uma visão do MVC um pouco diferente da visão MVC original, tá? Por causa das camadas e a maneira como funciona. E tem um disclaimer que é legal. No final das contas, isso aqui é só uma arquitetura de camadas, tá? Então vocês devem ter visto até palestras ou outras conhecimento de algumas outras arquiteturas
que falam sobre diferentes camadas, N camadas. No final é tudo hexagonal, limpa, onion, não sei o que. É tudo uma série de camadas. A gente só está separando o que vai em cada uma, tá? Mas voltando então pro Alistair Cockburn, tá? Peraí, deixa eu... A intenção do Alistair, a intenção do Alistair era permitir que uma aplicação, ela seja, então, ó, vocês estão vendo, e não vocês estão vendo que a imagem está quadriculada, não me xinguem por isso, tá? É porque essa é a imagem original do artigo, então eu não ia refazer, eu quis manter a referência, e muito porque, de novo, vai daquela crítica que eu falei logo no começo. As pessoas escutam um palestrante, ou YouTube, ou alguma coisa falando sobre uma arquitetura, mas não vão para a base, que é o artigo original do Alistair Cockburn. E às vezes o entendimento que eu tenho da arquitetura hexagonal não era bem o que está escrito lá. Tá? E eu já vi isso acontecer algumas vezes em arquitetura limpa e etc. Então, de novo, só para lembrar, escutem de forma crítica, mas voltando, essa imagem é original do artigo e a intenção eu quero permitir que a minha aplicação ela seja igualmente conduzida por utilizadores. Então, quem utiliza? Eu posso ter uma outra aplicação que utiliza a minha aplicação através de uma interface qualquer. Eu posso ter, sei lá, um sinal de antena sendo recebido, que é uma fonte de dados da minha aplicação. Eu posso ter uns testes ou outras coisas, tá? Testes automatizados, scripts em lotes. Eles vão pegar, entendam a aplicação aqui como aquilo que o meu programa faz, tá? Então, beleza, meu teste, ele vai chamar funções, métodos, classe, etc. Ele está pegando a aplicação e executando. Então, do mesmo jeito, eu posso ter um script que vai pegar aquela mesma aplicação e rodar. Eu posso ter uma aplicação web, que beleza, eu estou recebendo coisas web, mas ele vai chamar a minha aplicação, os meus métodos que são da aplicação mesmo. É aquilo que o meu software realmente deveria fazer, tá? E a ideia é que você desenvolva e teste. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido e testado isoladamente dos seus eventuais dispositivos e bases de dados em tempo de execução. Ou seja, essa parte está toda aqui fora, quem conduz ou quem é conduzido, e a gente tem adaptações para poder se comunicar com a minha aplicação. Então, a minha aplicação ela vai usar esses adaptadores para falar com o banco, ou para testar, ou coisas desse tipo. Essa foi a intenção, tá? O que motivou a fazer? Se essa era a intenção, mas por quê? Por que fazer isso? A principal delas, infiltração da lógica de negócio. Lógica de negócio, tá? Lógica de negócio, domínio, essas palavras bonitas que os outros gostam de falar para parecer palestrinha, no final das contas é o que sua aplicação tem que fazer. Se é uma aplicação de e-commerce, é o carrinho, é o checkout, é aquilo que ele tem que fazer, tá? Então, é a infiltração da lógica de negócios no código da interface do utilizador. O que é essa interface do utilizador? É a interface web que precisa... É você misturar. Beleza, agora eu tenho minha aplicação que faz uma coisa, eu vou lá e junto, pego o código da web e ponho ali no meio. Ou eu pego o código do banco e ponho no meio. Vocês entendem que minha aplicação, se eu tirar o banco e trocar por outro, ou se eu tirar esse banco para botar um em memória para eu testar, ela tem que funcionar porque aquilo é só uma fonte de dados. E é muito disso a motivação para fazer. E aí a gente pega que uma das motivações era testar de forma simples. Por quê? Se eu tenho adaptadores para qualquer coisa, eu tenho simplesmente uma adaptação, a minha lógica, ela independe dessa parte. Então, a parte da lógica que precisa ser testada não depende de um clique de um botão ou alguma coisa disso. A lógica, eu testo ela de qualquer jeito. Eu consigo mudar quem conduz o programa, seja web, CLI, um script, um programa em lote. E, por fim, a minha lógica da aplicação ela não fica ligada a um serviço externo. O banco caiu, não posso trabalhar hoje. O banco caiu. A ideia, o principal motivador, e é que nós não estamos falando igual hoje, a gente consegue subir um banco local, coisa assim, tá? Nessa época, um pouquinho mais para trás, tá? Então, pensa que isso era motivador nessa época. E qual foi a solução proposta pelo Alistair? Ele chegou e falou, beleza, a aplicação, então, ela vai comunicar através de porta. Lembra aquele adaptador? A porta nada mais é do que um adaptador. É algo que vai adaptar essa coisa externa. Então, a porta com agente externo,
E a porta, ela vem por causa de portas de sistema operacional, onde você pode colocar qualquer dispositivo, desde que ele comunique com o mesmo protocolo, com a mesma interface que a gente falou lá no começo. E para cada dispositivo externo, eu tenho um adaptador que converte a definição da API para sinais necessários desse dispositivo e vice-versa. Aqui a gente já pega, ó, eu tenho uma aplicação que comunica com a minha, usando o quê? Um adaptador de aplicação para aplicação. Eu tenho o meu HTTP que comunica usando o quê? Repara que a porta é a mesma, é uma porta de API do lado do usuário. Mas o que que tem aqui? Eu tenho vários adaptadores que adaptam aqui para minha aplicação, para se comunicar com a minha aplicação. A mesma coisa vale para o banco. Eu tenho uma porta, que é o lado do banco. E como é que eu comunico com o banco? Tá vendo que é um serviço? Esse serviço é um adaptador. É um adaptador para se comunicar com o banco. Aqui eu tenho um mock. É um banco para eu testar a minha aplicação. Essa é a solução. Agora um exemplo de uso. Tá? Um exemplo de uso, eu tenho uma aplicação aqui, que ela é com 4 portas. E, de novo, pode ter N portas, ou pode ter uma. Pode ter uma, pode ter 2, pode ter 4, pode ter 10. Aplicações complexas com 20 portas. Tá? Quando vira 20, deixa de ser um hexágono e tá tudo bem. E a ideia é uma aplicação com 4 portas, tá? E vários adaptadores. Essa aplicação, ela é derivada de uma aplicação que escuta serviço meteorológico sobre terremoto, tornado, incêndio, inundação e notifica pessoas. Como é que ela notifica? Através de telefones ou atendedores de chamada. O que a gente nota aqui? Beleza, o trigger de dado, o gatilho do meu dado pode ser um feed HTTP, eu estou recebendo ali o tempo todo via HTTP, ou pode ser um teste. Eu quero saber se minha aplicação mesmo, se ela está funcionando. Quando ela chega num limiar, ela vai notificar uma pessoa. Eu vou ter que esperar acontecer um terremoto para testar minha aplicação? Não. Eu tenho uma porta que me deixa colocar um adaptador de teste e o teste ativar uma notificação. Aqui a gente tem do outro lado também uma porta administrativa, onde a administração pode ser feita via interface gráfica, ou via um site HTTP, ou uma outra aplicação, ou o teste. E do lado de cá, daqui a pouco você vai ver que não é uma coincidência, normalmente ter o lado de cá e o lado de cá, mas a gente fala sobre isso. Eu tenho, lembra que eu falei que eu vou notificar alguém? Eu posso notificar por e-mail, por telefone, então, repara que não tem uma dependência. A minha aplicação, minha lógica continua a mesma. O que muda é só o que está do lado de fora, tá? Então é isso, resumo. Acabou, não, brincadeira. Mas o principal da arquitetura hexagonal é isso. A aplicação, regra de negócio está aqui no meio e o que está à volta, tudo que é externo está à volta. Se vocês repararem nessa imagem, ela tem uma coisa muito interessante, que eu esqueci de falar, mas ela tem aqui, ó, Use Case Boundary, que é tipo fronteira do use case, fronteira do caso de uso. É literalmente para falar, a sua regra de negócio, o que sua aplicação faz, ela fica presa dentro do hexágono. E tudo que não é regra de negócio, a gente adapta e a gente coloca do lado de fora. Ela tem 2 camadas, lado de dentro e lado de fora. Diferente da Clean Architecture ou qualquer outra. É 2 camadas, lado de dentro e lado de fora. Beleza, vamos para um exemplo. E aí, todo mundo que esperava aquele exemplo super complexo com um monte de pasta infra e domain e etc. Na verdade, o exemplo cabe num slide. Esses exemplos, essas coisas que eu vou mostrar, eles estão disponíveis num repositório no meu GitHub, Cássio Botaro /Py Smaller Web Hexagon. Se vocês procurarem Hexagon no meu GitHub, vocês conseguem achar. Tem mais código lá do que o que eu vou conseguir mostrar, mas aqui eu tenho o principal. Lembra que eu falei que eu vou mostrar a arquitetura hexagonal no slide? Beleza, aqui vocês têm uma arquitetura. Eu não tenho pastas, não tenho um monte de arquivo. Não, é isso aqui. Imagina isso daqui num arquivo. E eu tenho uma arquitetura aqui. Reparem uma coisa. Esse daqui seria a execução da minha aplicação. Eu estou criando algo que ele chama de repositório. Tá? Esse repositório é um repositório fixo, onde ele está falando que o cálculo um cálculo de um posto é 0,15, dependendo da quantia que você põe. Na verdade, que ele não depende da quantia, porque ele é só para teste. Tá? Essa daqui é a minha aplicação. É uma classe que ele vai
tem um único método que ele recebe uma quantidade, uma quantia. Essa quantia que eu recebo, eu vou lá nesse repositório e pergunto, dado essa quantia, quanto eu preciso aplicar? Oi? Ah? Eu falei, dada a quantia, qual é a taxa? Isso, qual é a taxa? Então, reparem que o repositório aqui, aqui eu estou colocando um repositório fixo, mas eu poderia pôr um repositório que busque isso no banco, eu poderia pôr um repositório. Vocês entenderam que eu tenho uma porta. Ah, mas não tem uma interface aqui. Na verdade, linguagens como Java e outras que têm essa interface, você colocaria uma interface, porque a tipagem ali, ela te pediria. Aqui, linguagens que são dinâmicas, como Ruby, Python, você não precisa. Poderia colocar? Poderia. Vocês vão ver no repositório, tem um exemplo, onde eu uso o protocol do Python para fazer isso. Mas todo método que tenha a mesma assinatura, repare que o importante é ter qualquer classe que tenha um método taxRate que recebe a quantia, ele pode ser modificado, eu posso colocar ele aqui, ponto. Ou seja, eu tenho uma porta, qual que é a porta? Alguém que tenha um método taxRate que recebe uma quantia, essa é a minha porta. Eu tenho um adaptador, o primeiro adaptador é esse, ele está adaptando para um valor fixo, mas ele poderia adaptar para um banco ou qualquer outra coisa assim. Ah, mas e o outro lado da entrada de dados? É que aqui não tem, aqui o meu dado está fixo. Mas se vocês repararem, o meu script como um todo, ele usa a minha aplicação. Então eu tenho uma porta aqui. Eu tenho uma porta aqui. Ele precisa saber, se eu colocasse uma interface gráfica ou qualquer outra coisa do outro lado, eu teria que converter para o método taxon. Ele teria que conhecer o método taxon que recebe essa quantia. Então eu tenho dos dois lados. Parece que não. Num programa simples desse, uma única slide, eu tenho tudo que precisa do... Só que aí eu fui além. Eu fiz a versão dele funcional. Porque as pessoas falam, orientação a objeto, eu não aplico arquitetura em outras coisas. Eu fiz a versão funcional. E a versão funcional é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um método, então eu tenho um outro método que recebe um método qualquer, mas reparem que isso daqui é uma porta, porque o método tem que ter exatamente a mesma assinatura, porque ele tem que receber uma quantia e me dar o valor da taxa, e eu retorno esse método, e esse método é utilizado. É exatamente o mesmo exemplo orientado a objetos, só que agora eu mudei ele para funcional. E sim, eu tenho uma arquitetura hexagonal aqui também, tá? Beleza, vamos seguir agora para as notas que eu fiz enquanto eu estudava. Que eu falei, é isso, arquitetura hexagonal parece super complexo, as pessoas falam um monte, mas é uma arquitetura de 2 camadas, em que você tem o lado de dentro e o lado de fora, e o principal é quem é conduzido e quem conduz. Só isso. A gente vai adentrar mais em detalhes, mas vamos lá. Primeira nota que eu fiz, dependência configurável. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu aposto que todo mundo já ouviu falar, só não sabia o nome. Na verdade, qual que é essa ideia de dependência configurável? O Alistair Cockburn, enquanto ele fazia o padrão hexagonal, uma das coisas bem importantes para o padrão, eu mostrei o adaptador, mas uma das coisas mais importantes se chama injeção de dependência ou inversão de controle. É uma técnica que você faz o quê? Você inverte o controle. Inverte o controle? Como assim? Por isso o nome não é bom. E é por isso que ele falou, não, vamos mudar para dependência configurável. O que é isso? A injeção de dependência, inversão. Vamos começar olhando para a inversão de controle, tá? A inversão de controle diz assim, você fez errado, agora volta e inverta. Por isso o nome, inversão. Como assim fez errado? Seu método agora depende do banco. Isso está errado. Por quê? Porque fica difícil de testar. Então inverte. Agora faz o seu método receber a entrada do banco. Receber o banco. A gente está invertendo o controle. Em vez de aquele método simplesmente ter o banco ali dentro, agora eu vou receber, na verdade, alguma coisa que me dá o dado, e, ou seja, eu estou trocando o controle aí. A injeção de dependência é a mesma coisa. Mas por que ele fala, você faz, agora volte e inverte? Mas se eu não fizer errado? Então eu não vou inverter o controle. Ele defende que esse nome é ruim por causa disso. Se eu não fizer errado, eu não estou invertendo o controle. Se eu desde o começo já fizer com o controle invertido, não tem por que o padrão chamar inversão de controle. E a segunda coisa é, o termo injeção de dependência é muito mais sobre o que ele faz, ou seja, eu estou injetando uma dependência naquilo, que, assim, é o que eu estou fazendo, mas é o que ele faz. E isso é uma ação, e não
um nome para o padrão. A ideia de dependência configurável é isso. Eu dependo de alguma coisa que é configurável. Eu vou configurar ela e passar. Por isso ele defende muito esse nome de dependência configurável para esse padrão. Trocar esse... Porque, pô, eu não fiz errado. Segunda coisa, lembra que eu falei sobre uma assimetria direita e esquerda? Que eu estou desde o começo da palestra mostrando o hexágono, só que ele tem um problema. Esse hexágono, ele não é simétrico, porque os lados são diferentes. Não sei se vocês repararam, mas normalmente está representado do lado esquerdo a entrada de dados e do lado direito alguma fonte de dados. Mas vocês reparam que, nesse caso, do lado direito, normalmente, daqui para cá, eu estava representando alguém que usava a minha aplicação e do outro lado, alguém que era utilizado pela minha aplicação. Isso é essa assimetria. E ele tem esse nome, ator primário, ator secundário. É a mesma coisa, direita, esquerda, primário, secundário. Enfim, um ator primário é um ator que conduz a aplicação, ou seja, tira ela do estado de repouso para executar alguma coisa. E o secundário é aquele que a aplicação dirige, que para obter respostas, queira para simplesmente notificar. Eu mandar algo, mandar para uma fila, mandar para um banco, qualquer coisa nesse sentido. A distinção entre primário e secundário reside em quem desencadeia e quem é responsável pela conversação. Então é o que eu falei, é quem dirige e quem é dirigido. Isso que é essa assimetria. Normalmente a gente desenha as portas primárias e os adaptadores primários no lado esquerdo. Essa esquerda. E as portas secundárias do lado direito, tá? Mas isso não é regra, é só normalmente uma convenção. Uma outra coisa, agora exemplos, Django e Fast API. Esse daqui talvez seja o que mais me deu trabalho, tá? O Elton lembra, na Python Sudeste do ano passado, eu enchi a paciência dele para me ajudar a montar esse exemplo de Django, porque é o seguinte, o Django tem um modelo dele. Vocês conhecem o modelo do Django? Ele tem um modelo MVC, mas que para ele se chama MTV. Não sei por que MTV, mas decidiram que... Mas no final das contas é a mesma coisa. E o que acontece? Tipicamente, a entrada de dados, ela vem na view. A gente tem uma view. Uma view entenda como um controller, para quem não está conseguindo fazer associação, é porque o Django chama de view. Eu tenho um controller, tá? Ele vai, normalmente o que a gente faz pega aquela, ele tem um URL, você vai lá e já chama o banco ali direto. Vocês conseguem ver que isso tem um problema de camadas? Porque o meu controller, com as minhas regras de negócio, ele está tanto recebendo uma requisição web, ou seja, ele tem que conhecer a web, como ele está mexendo no banco. Mas aí vem a provocação. O ORM, visto que ele é uma abstração, ele não seria uma porta? Eu não vou dar essa resposta, mas fica aí de reflexão. Uma tentativa que as pessoas fazem para conseguir ter uma arquitetura mais hexagonal em Django é criar o que eles chamam de camada de serviço. Ou seja, cria um arquivo que chama services, aí coloca métodos lá dentro que a sua view vai chamar, e aí você isola. Por exemplo, chegou uma requisição, você tira os dados que você tem que tirar, passa para esse serviço, ou seja, estou separando as camadas aqui, estou chamando minha aplicação. Só que ainda cai nesse problema do, será que o ORM realmente é uma porta secundária? Eu peguei o exemplo do Django, só para vocês verem, que normalmente é isso aqui, é uma view, eu recebo uma requisição, ele manipula o banco, então é tudo, eu tenho a aplicação, essa separação de regra de negócio e o utilizador é diferente, ela fica no mesmo lugar. Agora vamos falar do Fast API, que esse aqui é mais... Esse aqui até tem, ele já tem uma... Foi mais fácil quando for fazer exemplo, né? Ele tem um negócio que chama Depends, que é uma maneira de você fazer a injeção de dependência, tá? É um jeito de você colocar essa porta secundária. Só que a porta primária ainda está lá. Se você coloca toda a sua lógica de negócio, tudo aquilo que sua aplicação deveria fazer, você põe diretamente no seu endpoint, você não está separando a responsabilidade ali, essas camadas que a gente tem. O lado de fora e o lado de dentro não está bem separado, tá? E o que acontece é que o Depends, ele só olha para o lado secundário, que é aquelas aplicações que a gente dirige. Mas ainda assim, como a lógica de negócio está dentro do Fast API,
você ainda não tem essa separação de quem dirige a sua lógica de negócio, tá? Aqui está um exemplo, eu coloquei aqui, que ele usa, é o mesmo exemplo, tá, de taxas e tal, que mudou o nome, chama de hater. O hater é o táxi do primeiro exemplo, que ele pega um valor fixo e para calcular, então ele pega um valor qualquer, multiplica por esse valor para chegar no resultado. E aí eu uso depends. Esse depends eu consigo trocar para um teste ou para qualquer outra coisa. Esse depends aqui em tempo de execução, eu posso falar para ele, não, eu vou trocar desde que respeite essa porta. Esse hater aqui é um protocolo, é uma forma de fazer, uma interface, tá? Opa, quase que eu pulo. Minhas considerações finais agora sobre a arquitetura limpa. Primeiro eu quero falar sobre, para concluir sobre a arquitetura limpa, é que a mudança quando você vai implementar a arquitetura limpa, é que a sua mudança no design consistiu em arquiteturar as interfaces do sistema por objetivo. Vocês viram lá atrás? Para notificar alguém, para não sei o que, e do lado, para receber os dados, para trigar o dado. Então, é muito mais o objetivo e não a tecnologia. Eu não tenho lá para ler uma fila, ou para mandar para o banco. Esquece a tecnologia, vamos falar sobre o que ele deveria realmente fazer. E fazer com que as tecnologias fossem substituíveis em todos os lados por adaptador. Que nem eu falei para vocês, é você, tanto quem conduz quanto quem é conduzido, você fazer essa troca, essa mudança. E nós não estamos defendendo, só para trocar banco, porque é uma coisa que todo mundo fala, não, essa arquitetura é para trocar banco. Não é para trocar banco, não é porque vai trocar banco, é para você testar, é para fazer, você conseguir manipular isso. E minha outra consideração, e talvez essa é a mais importante, recentemente eu peguei um livro, não sei se vocês conhecem, que é o Aprendendo Domain Driven Design, do Vlad Kononov. Não sei se a pronúncia está correta, não, difícil pra caramba, mas se vocês procurarem Vlad, DDD, Vlad, eu já tinha lido o do Eric Evans, eu já tinha lido do Val Vernon, e eu já tinha lido o Destilado do Vernon também. Quando você chega nesse, eu fiquei muito feliz, porque ele é bem mais leve do que os outros, ele é muito mais tranquilo de ler, ele é muito mais tranquilo, e ele vem com alguns questionamentos, mas o principal que eu acho que ele trouxe para mim, ele me possibilitou ter uma heurística para decisão de arquitetura. O que acontecia? Quando a gente começa a ler, e lembra que lá atrás eu falei, se você faz aquela questão de criei repositório infra-domain, entities, e agora eu estou fazendo hexagonal ou arquitetura limpa, eu também já fiz isso achando que estava fazendo uma coisa, eu não entendi o problema. E a partir do momento que eu entendi o problema, eu falei, nossa, às vezes eu estou com uma aplicação que é um script, e eu estou querendo fazer 3, eu resolvi aqui meu problema com 3 arquivos, 10 funções, sendo que na verdade eu só queria fazer isso aqui. E era, o problema é bem menor do que isso. E esse livro que eu estava falando, ele me deu heurísticas para eu tomar a decisão. Como assim? Olhar para o seu projeto. Primeiro, o DDD ele te mostra a questão de domínios, a questão de o que seu programa faz. Dá dinheiro ou não dá dinheiro? A primeira coisa, a melhor contribuição desse livro ele fala, olha para o seu problema, dá dinheiro ou não dá dinheiro? Se não dá dinheiro, pensa bem se você vai realmente investir para botar arquitetura, porque é caro. Montar uma arquitetura não é fácil, tá? Dá dinheiro, beleza. O quanto eu tenho de modelo, o quanto eu tenho de regras de negócios complexas para eu olhar para minha aplicação. Porque a gente fica querendo botar um entity no repositório, mas para quê? Eu tenho realmente regras de negócio sendo feitas? Eu já vi muitas aplicações que às vezes não fazem praticamente nada, elas são só CRUDs. A gente olha, é um CRUD ou uma camada só de... Ela só faz uma integração com uma API externa. E a gente fica querendo fazer entities, repositories, não sei o que. Eu só tenho uma... E tá tudo bem da gente não usar isso tudo, usar detalhes. Por exemplo, eu quero uma camada que separa a parte externa da parte interna do meu lado secundário ali, de quem é controlado. Tá tudo bem de eu fazer isso sem precisar fazer uma arquitetura toda complexa, tá? Então a minha principal crítica, assim, que nem eu falei, um dos propósitos dessa palestra é talvez vocês conhecerem hexagonal e não usarem hexagonal. Não é nenhuma palestra para usarem hexagonal, é para talvez não usarem. Ou usarem no lugar certo.
é pegar e entender o problema. E voltando para o livro, ele tem uma árvore de decisão que ajuda você a olhar e falar, nossa, minha aplicação não dá dinheiro, ela é um suporte secundário, ela é uma aplicação de suporte ou é um domínio muito genérico. Vale a pena investir numa arquitetura tão complexa? Não. Vou pegar algo mais simples, vou fazer um script transicional ou até mesmo algum outro tipo de arquitetura. Vale a pena modelar um domínio se eu não tenho domínio? Então, fica aí minha crítica e era isso. Valeu, pessoal. Perguntas? As fáceis, por favor. Pô, ninguém? Então é isso, valeu, pessoal. Foi bem explicado, né? Realmente. Assim, fácil. O que te levou a achar que isso aí era tudo? Que todo esse estudo era necessário? É porque eu gosto. Eu gosto, pessoal. Eu sou meio doido, né? As pessoas. Tá. Você é uma roupa, mas você coloca essa aí. Você que fez? Aham.